Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um desafio. Esse desafio eu vi vários artistas participando e eu achei ele muito legal, então eu queria muito participar deste desafio. Esse desafio é como se fosse uma troca de desenho entre dois artistas. Então você cria um desenho e daí quando você terminar de fazer a linha art, você vai dar para o outro artista terminar ele. Então, neste vídeo, olha que legal, a gente vai ter a participação de uma artista, que no caso é minha irmã, a Sarah Broadman. Eu vou deixar o nome do perfil dela aí no vídeo, para vocês poderem seguir ela e conseguir ver todas as artes lindas que ela faz. Então, vão lá conferir todas as artes incríveis que ela faz e publica para vocês estarem vendo. Então vale super a pena você ir dar uma olhadinha lá no perfil dela. Para o meu desenho, eu fiz um desenho da minha personagem Kyra e do meu personagem Diego. Meio que eu acabei acrescentando coisas demais e ficou como se fosse uma página da história. O que fica meio difícil para outra pessoa pintar, porque fica mais demorado. Então depois foi que eu fui perceber isso, né, que ia ficar mais difícil para minha irmã poder colorir todo o desenho, porque ia ser muita coisa para ela estar colorindo. Então eu fiz a linha art do meu desenho. Uma coisa que eu tenho que confessar é que eu não tô gostando muito de fazer a linha art do meu desenho. Eu começo já pintando os meus desenhos. Então eu faço no papel, fotografo e levo pro Ibis Paint e eu já começo pintando. Eu não tô gostando de fazer linha art, mas como nesse eu tinha que fazer, então eu tentei fazer uma linha art mais diferenciada pra ver se eu criava ânimo, sabe, pra fazer a linha art. Eu usei uns pincel que quando eu fui enviar para minha irmã colorir o desenho, não funcionou muito bem, então dificultou um pouquinho na hora dela fazer a pintura. Eu acho que eu deveria ter utilizado outro pincel para estar fazendo a linha art para ficar melhor dela colorir. Da próxima vez que eu for fazer algum desafio parecido, eu vou ter que me lembrar disso, de utilizar um pincel onde a linha art fique mais viva, porque assim eu acho que facilita na hora da outra pessoa colorir. Agora eu vou colocar aí na tela o processo de como foi a pintura que a minha irmã fez no desenho que eu enviei para ela. Ela não vai estar falando nesse vídeo porque ela não quer aparecer, então eu não vou expor ela, né, já que ela não quer, então eu vou estar narrando o vídeo sozinha. Eu conversei com a minha irmã e ela falou que uma das partes difíceis da pintura foi fazer o fundo, que ela disse que queria fazer algo mais elaborado, mas infelizmente ela não conseguiu fazer do jeito que ela queria, do jeito que ela imaginava. E uma das coisas que ela achava que ia ser difícil era colorir o cabelo da Kyra, mas ela disse que no final foi algo bem fácil. Ela comentou também que uma das partes difíceis que ela não tinha noção de como era o braço da personagem. Ela ficou em dúvida das cores. Mas eu também ficaria, porque eu ainda não tinha feito nenhum desenho da Kyra de corpo todo, então não dá pra ver como é o braço de prótese que ela tem. Então, até isso também eu não sabia até então. Eu só soube depois desse desenho que eu fiz. Mas a cor que ela coloriu o braço da Kyra ficou exatamente quase igual ao que eu fiz também, então eu acho que ela acertou super bem nas cores dos personagens. E também o cenário eu achei que ficou bem parecido com o que eu tinha em mente. Outra dificuldade que ela também falou que teve foi em colorir essa tecnologia que eu fiz ao redor do olho, aí perto do olho da Kyra. Eu entendo essa dificuldade porque eu também tive. Eu acho que foi bem trabalhosa essa parte. A minha irmã citou que para ela parecia que era um prédio, então às vezes ela pensou que era um prédio. Ela não pensava que era tecnologia, mas ainda bem que no final ela entendeu que era tecnologia. Agora eu vou deixar aí para vocês como foi que ficou o desenho que eu fiz colorido pela minha irmã para vocês verem como foi o resultado final. Eu achei que ficou super lindo e as cores ficou muito próximo do que eu imaginava. Então, eu amei como ficou essa junção. E agora vamos pro desenho que a minha irmã fez para mim colorir. Eu conversei com a minha irmã sobre como foi o processo de criação dela e ela disse que ela já estava querendo fazer esse desenho há muito tempo. E ela disse que estava se sentindo com um bloqueio criativo esses dias.
Ela contou que esse desenho não é só um desenho, é um desenho representativo da história dela. É como se mostrasse duas versões da personagem dela. E eu também senti isso, eu senti muita conexão. Minha irmã contou também que sofreu muito para desenhar o espelho. Ela disse que queria a personagem dela de corpo todo, mas no fim acabou deixando ela só, mais mostrando ali o rosto mesmo. A minha irmã disse também que acabou escondendo as mãos da personagem porque ela disse que não gostou muito de como as mãos ficou, então ela resolveu esconder. Eu acho que isso acontece com muitos artistas. Bem, ela disse que também fez a linha arte mais grossa para facilitar na hora que eu fosse colorir. E eu acho que funcionou bastante porque eu não senti dificuldades na hora que eu fui colorir. E deu até também para colorir até a própria linha arte. Agora, minhas sinceras opiniões sobre como foi estar colorindo esse desenho. Eu comecei colorindo a personagem porque eu já sabia as cores dela. Esse é o lado bom de conhecer os personagens de alguém. Depois de terminar de colorir a personagem, eu fui pensar em como eu iria fazer o fundo. Eu acho que ela quis se vingar de mim nesse fundo, só pode, porque ouro e fundo difícil. Eu não fazia ideia do que fazer com esse fundo. Primeiro eu pensei em fazer algo assim, bem clarinho. Pensei em fazer rosa com alguns lacinhos, tipo aqueles papel de parede, que eu acho muito bonito, que eles são bem coloridos. Tem de várias formas, mas eu pensei mais ou menos nessa forma aí que eu falei pra vocês. Então eu ia fazer tipo um papel de parede ali e terminar de colorir o resto do desenho. Porém, eu achei que o espelho ele não ia se encaixar muito bem. Então, eu acho que um fundo mais escuro ele iria ficar mais visível. Então, utilizei umas cores bem escuras e também utilizei algumas texturas do próprio Ibis Paint. Eu também utilizei a cor vermelha e a cor azul para dar um pouco mais de cor para o desenho. E também coloquei no fundo um efeito de vidro quebrado. Esse efeito tem no próprio Ibis Paint, só que porém eu utilizei um filtro para deixar ele de uma forma mais clarinha. Tem vários efeitos de vidro aqui no Ibis Paint que eu acho muito legal. E nesse desenho eu utilizei 2 deles para finalizar algumas partes. Eu usei também um efeito de vidro que é como se o vidro tivesse quebrado no espelho onde tem o reflexo da personagem. Para dar um efeito mais legal, eu também fiz uma sombra ao redor do espelho e eu tive a ideia de colocar meio que essa sombra descendo um pouco para baixo, para dar um efeito tipo de tinta caída. No fim das contas, eu achei que a personagem ficou com a iluminação mais clara e o cenário pede uma iluminação um pouco mais escurecida. Então eu resolvi colocar um filtro na personagem para deixar ela mais camuflada no cenário. Então depois que eu coloquei o filtro, eu achei que o desenho ficou bem mais melhor. Para dar um efeito também e parecer mais vidro, eu peguei um pouco da tinta branca e passei por cima do desenho da personagem e depois diminuí a opacidade da camada para ficar mais como se fosse o reflexo da personagem ali no espelho. Eu queria também pedir para vocês deixarem sugestões de desafios que eu posso estar trazendo aqui no canal. Eu tenho uma playlist de desafios aqui no canal, onde eu coloco os vídeos que eu faço com desafios. Então, se você conhece algum desafio legal que você vê alguns artistas participando, coloca aí embaixo no vídeo, nos comentários, que eu vou estar lendo. E quem sabe eu não traga algum desses desafios aqui pro canal. Pode ser também que eu convide algum de vocês artistas também para participar deste quadro junto comigo. E agora, para finalizarmos o vídeo, eu vou deixar as 2 lineart que a gente fez aí na tela para vocês verem. Também vou estar deixando as 2 artes finalizadas. Aqui eu colori e aqui a minha irmã também coloriu. Então eu vou deixar 2 artes aí para vocês verem como foi que ficou o resultado final. Eu confesso que eu gostei muito da pintura que a minha irmã fez e eu também gostei da pintura que eu consegui fazer no desenho que ela criou
para eu colorir. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E é isso, tchau e até o próximo vídeo.